Olá, meus queridos. Hoje mais uma aula de geografia, aula 11. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, onde o tema é relações entre o campo e a cidade. Nós vamos iniciar com uma troca de ideias na página 20, depois vamos ver a relação entre o campo e a cidade na página 21. Vamos ler um assunto onde a tecnologia favorece o agronegócio na página 22. Saiba mais na página 23 e depois atividades da página 23. Então, aqui iniciando com a troca de ideias, na página 20 do livro de vocês, tem essa imagem. Observem essa imagem. Está escrito aqui, né? Observem a imagem. O que vocês veem na imagem, né? De início, né? Nós temos aqui umas perguntas para nos ajudar a refletir sobre essa imagem. A pergunta A é: que paisagens você observa na ilustração? A B, descreva os elementos que você observa nas diferentes paisagens. Então, nós já sabemos que tem dois tipos de paisagem ali, né? Qual a relação entre a cidade e o campo? Então, lendo essa imagem, observando ela, vamos ver qual seria a resposta da primeira pergunta. Que essa aqui não é uma atividade, uma troca de ideias para a gente aprender a fazer a leitura de uma imagem, observar o que tem em uma imagem. Então, a primeira seria: que paisagens você observa na ilustração? Então, paisagem urbana e rural, né? E realmente, aqui nós temos a paisagem urbana, que tá aqui, ó, nós vemos algumas feiras, algumas barraquinhas, aqui a silhueta, né? Que é a imagem de alguns prédios ao longe, e aqui a maior parte aparecendo aqui é o campo, né? E a segunda, descreva que elementos você observa nas diferentes paisagens. Nós observamos diversos elementos, né? Mas podemos destacar alguns elementos aqui que a gente observa na paisagem. Então, vamos colocar aqui, ó, na paisagem urbana, observamos o carrinho de cachorro-quente, barraca de feira, caminhão e etc. Tem muitas outras coisas, né? E na paisagem rural, cercas de madeira, plantações, criação de gado, caminhão e etc. Né? Então, foi isso que observamos nas paisagens. E aqui, agora é a pergunta principal. Qual a relação entre a cidade e o campo? Que relação você acha que tem aqui nessa imagem entre a cidade e o campo? O que será? Podemos observar que aqui tem um caminhão, lá também, né? Que é o mesmo caminhão fazendo esse trajeto, né? Ele já está lá, ó. Então, vamos ver qual é essa relação? Do campo são enviados alimentos e matérias-primas para as pessoas da cidade. A cidade produz industrializados, comércio e serviços especializados que beneficiam a vida das pessoas na cidade e no campo. Então, observaram a relação? Um depende do outro, né? Aí aqui, continuando, falando o assunto sobre as relações entre a cidade e o campo, né? Vamos iniciar aqui, está na página 21 do livro de vocês. A circulação de produtos e serviços entre o campo e a cidade mostra a relação entre as atividades econômicas desses espaços. Para fazer o ketchup que consumimos, a indústria precisa de tomates produzidos no campo. O agricultor, por sua vez, para cultivar os tomates, precisa de equipamentos e máquinas fabricados em indústrias que geralmente ficam nas cidades. E aqui, continuando ainda, de maneira geral, o campo produz alimentos e as matérias-primas. As indústrias transformam o que é produzido no campo e os produtos seguem para distribuição e comercialização nas cidades. Já a cidade é prestadora de serviços especializados, como ciência e tecnologia. Aqui nós vemos a feira onde comercializam as frutas e legumes produzidos no campo, né? Essa imagem também está no livro de vocês. Pode observar que tem frutas e legumes são levados para as cidades e são vendidos in natura, do jeito que vem nas feiras, né? Não são industrializadas, assim, não são transformadas em doces, sucos, são levadas para a feira. Então, a grande parte são levados para a feira desses produtos. E aqui nós observamos a imagem de um agricultor utilizando tecnologia, né, para a plantação. Ele está fazendo a plantação ali e pela imagem nós podemos observar que essa plantação é uma plantação em uma área muito grande, né? No caso, pode ser uma fazenda, né?
E ela planta, porque aqui observamos que ela planta somente um tipo, né, de produto. No caso aqui tá aparecendo trigo, né, desse trigo, então é um tipo de produto. Aí eu coloquei aqui algumas observações importantes. Ó, o transporte dos produtos do campo para a cidade pode acontecer nas rodovias, né, que são pelos caminhões, né, que levam carretas, ferrovias, né, que pode ser os trens, né, que o trem leva pelas ferrovias, né, as hidrovias, que pode ser por barcos, via rio, e dependendo do produto, em container marítimo ou aéreo, tá vendo? Pode vir pelo mar, né, em container marítimo ou também pelo ar, né, através de aviões e etc. Então depende de qual produto, né, e aí também depende a forma que ele é transportado. Então nós temos várias formas para poder transportar o produto, tá? Que geralmente nós vemos os caminhões, mas não são transportados somente por caminhões nas rodovias. Também temos ferrovias, hidrovias e o transporte marítimo e aéreo também. Outro fato importante é que as grandes propriedades rurais de soja, milho, café, laranja e etc. abastecem o mercado externo e esses produtos seguem para outros países. Então podemos observar que geralmente os agricultores que produzem, né, em muita quantidade esses produtos, né, as grandes propriedades rurais, eles abastecem outros países também. E às vezes bem pouca quantidade permanece no Brasil. A maioria vai para os países de fora. Aí aqui, ó, observe esse esquema, né? Vamos observar o esquema aqui. O que a gente vê aqui? Nós estamos vendo aqui um caminhão, né? Saindo aqui de uma plantação de tomate, aí seguindo aqui até para uma área industrial e depois aqui também um caminhão chegando na área de comércio na cidade. Então vamos ler aqui, ó. No esquema podemos observar todo o processo ocorrido com o tomate. Na primeira imagem, sendo produzido e colhido, que é no setor primário, para ser transportado e enviado para as indústrias, onde será transformado em ketchup, que é o setor secundário, né, das indústrias. E depois vemos o ketchup sendo transportado para o comércio, onde será vendido no setor terciário. Então, observando, temos as três imagens aqui, todo o processo que o tomate passa até se transformar no ketchup, né? Isso está na página 22 do livro de vocês, tá? Essa imagem. E aqui a tecnologia favorece o agronegócio. Está na página 22 esse assunto. As novas tecnologias para o trabalho no campo favorecem o setor da economia denominado agronegócio, incluindo grandes e pequenas propriedades rurais. A agricultura familiar abastece a população com os alimentos que são consumidos diariamente. Em média, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. Então, como nós vimos lá naquela imagem que os grandes produtores acabam mandando os produtos, né, para fora do país, porque eles produzem em grande escala, nós também podemos observar aqui a importância da agricultura familiar. Tá vendo aqui que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores na cidade vêm de produtos feitos pela agricultura familiar, né? E também observamos que a tecnologia favorece o agronegócio, que é o negócio no campo, né? Tem pequenas empresas que são feitas no campo, né? E às vezes até algumas indústrias se estabelecem no campo para ficar mais próximo da matéria-prima para produzir os produtos para serem enviados para a cidade. Então, esse é o agronegócio. E aqui nós temos o Saiba Mais. É uma informação que é importante, porque quando a gente fala em alimento, a gente também tem que pensar em desperdício que acontece, né? Então, aqui, ó, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentações e Agricultura, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. A fome é um problema mundial e essa quantidade de alimentos desperdiçada poderia alimentar milhares de pessoas. Então aqui tem o trajeto, ó, o caminho do desperdício no Brasil. Aí aqui a gente pode ver que um pouco da produção ela é desperdiçada lá no início,
lá no comecinho, lá quando quando ela está sendo, quando teve a plantação, e aí ela vai ser colhida. Então 10% ali de todo o produto é desperdiçado ali no início, na colheita, né? E depois nós observamos que 50% é desperdiçado durante o transporte. E também 30% é desperdiçado no comércio, né? No Ceasa, que eles falam, onde vende os produtos ali em feiras. E 10% desse produto é desperdiçado em casa, né? Nas casas ou nas escolas ou até nos restaurantes, né? Acontece esse desperdício. Então aqui essa atividade vocês não vão precisar fazer, mas ela seria assim para vocês conversarem com os colegas, né? E eu ia propor uma atividade onde seria dividido 2 grupos para vocês falarem o que pode ser feito para prevenir o desperdício em casa e de alimento em casa e na escola, que é a nossa realidade, né? Porque aqui a colheita, o transporte, a venda já não é nossa realidade, mas em casa ou na escola é a realidade que nós vivemos. Então esse trabalho não precisa ser feito, mas eu peço que vocês reflitam sobre o que pode ser feito em casa para economizar esse desperdício, né? Porque se cada um fizer um pouquinho, né, dá um grande resultado lá no final. Então, esse desperdício de 10%, observar o que pode ser feito para não ser desperdiçado o alimento, ok? Então, essa atividade não é necessário fazer, tá bom? Agora, que a atividade que vocês vão precisar fazer é essa aqui. Tá na página 23, né? E só tem uma atividade. Explique com as suas palavras o texto a seguir. Lá no livro de vocês, do ladinho tem umas páginas, tem umas linhas ali que vocês podem escrever ao lado. E o texto é esse aqui. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Né? Então, o que significa? O que quis dizer, né, essa frase aqui? É para vocês explicarem, né, com as palavras de vocês, não precisa ser uma explicação grande, mas devido a tudo isso que nós vimos, dessa relação ali entre o campo e a cidade, eu acho que já fica fácil vocês entenderem por que se o campo não planta, a cidade não janta, né? E se o campo não roça, a cidade não almoça. Então, nós vimos toda uma relação aí entre a cidade e o campo, de plantação, de transporte, que um precisa do outro. Então, descreva com as palavras de vocês, e essa é a atividade de vocês de hoje, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Uma boa quinta-feira. Espero que no final deste dia você esteja mais perto de alcançar os seus sonhos.